o desejo de todo médico veterinário, ou pelo menos deveria ser, ajudar os seus pacientes. Meu nome é Natália Messas, eu sou médica veterinária e ajudo veterinários a superarem a insegurança e fidelizarem mais clientes. Então, se você gosta de conteúdos como esse, já segue aqui o meu canal para você não perder nenhum conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre ajudar os nossos pacientes. Eu acho que é um desejo, acho que é um dos maiores desejos quando a gente sai da faculdade de medicina veterinária. Quando você pergunta para um recém-formado o que ele quer, ele não fala do salário, ele não fala de estar num bom lugar, ele fala que ele quer ajudar os seus pacientes, ajudar aquela família. E nós, como profissionais da área da saúde, a gente tem como uma das nossas metas da profissão realmente ajudar os nossos pacientes, né? Então, quando a gente atende um tutor dentro da consulta, quando ele vem até nós, ele está procurando ajuda, ele está procurando orientação. E quanto melhor a gente faz ali no nosso atendimento, mais a gente está ajudando aquele paciente. O tutor também procura qualidade de vida, né? Então a gente ajuda a proporcionar qualidade de vida. Não só quando o paciente está doente, né? Mas quando a gente trabalha, por exemplo, com a medicina preventiva, com a realização de check-ups, quando a gente pede lá para o tutor voltar uma vez por ano para fazer as coletas de exame de sangue, exames de imagem, quando a gente está fornecendo para o tutor os dados, quando ele precisa, por exemplo, fazer vacina, quando ele precisa fazer repelente para pulga e carrapato, a gente está trabalhando com a longevidade desse pet e com a qualidade de vida também, porque a gente está trabalhando com a prevenção, a gente está prevenindo doenças e não deixando o paciente chegar naquelas situações mais difíceis, né? Naqueles casos mais complicados, quando a gente atende na rotina dos pacientes mais idosos que nunca fizeram check-up, e aí quando você vai ver, aquele pet tem um monte de problema. Então é uma das nossas responsabilidades proporcionar qualidade de vida para esses pacientes e a longevidade também, proporcionando o bem-estar de toda aquela família. Então, quando a gente está diante de um pet, a gente precisa enxergar que tem uma família por trás, que tem pessoas envolvidas com aquele paciente. E isso traz uma responsabilidade muito grande para nós. Nós precisamos ter noção do quanto nós estamos ligados com aquela família. Eu já atendi paciente em que a tutora tinha 23 anos e o pet 17, por exemplo. Então, eles caminharam e viveram a vida toda juntos. E quando a gente proporciona bem-estar para esse paciente, a gente proporciona também para essa pessoa que está com ela. Para a gente contribuir para o bem-estar de dentro de uma casa, quando a gente ajuda ou melhora a saúde dos pets, pensando aí na medicina preventiva, ou quando isso não é possível, quando a gente alivia uma dor, quando a gente traz conforto para essa família em momentos difíceis, né? Principalmente quando o pet tem alguma doença crônica que não tem cura e a gente trabalha com o tratamento paliativo. Então isso ajuda a fazer sempre o melhor pelos nossos pacientes e pelos seus familiares. Se você tem, por exemplo, um paciente acamado, né, quais são as condições que você vai dar, que você vai orientar aquela família para melhorar a qualidade de vida dele, né? E esse paciente viver mais com aqueles membros, com aqueles familiares. Isso é extremamente importante e cabe a nós essa responsabilidade. E quando a gente consegue aliviar uma dor, trazer um conforto em diagnósticos difíceis, né? Então, se eu falo pro tutor que o pet dele tem uma doença crônica que não tem cura, mas que tem tratamento, e ao longo do acompanhamento desse paciente com doença crônica, eu alivio a dor, eu trago opções de tratamento, maneiras, né? Oriento essa família. Os tutores ficam felizes, os tutores eles reconhecem o nosso trabalho, eles indicam o nosso serviço para outras pessoas, né? Os colegas, eles começam a ver a gente como autoridades, eles deixam depoimentos carinhosos, agradecendo,
E isso fortalece muito o nosso vínculo com o cliente, né? Quanto mais profissional for a sua relação com o seu cliente, mais você conseguir ajudar aquela família, mais fortalecido estará esse vínculo entre vocês. Isso traz uma enorme satisfação para nós, uma satisfação pessoal, uma satisfação profissional. A gente entende que estamos no caminho certo, né? Qual que é o caminho certo? Quando a gente sai da faculdade, a gente tem alguns objetivos. Então, ajudar aquele paciente e o tutor reconhecer faz eu entender que realmente eu estou ajudando pacientes e eu vou me sentir motivado para cada vez mais ajudar novas famílias, novos pacientes, enfim. Então, melhorar a qualidade de vida dele é quando nós estamos ajudando os nossos pacientes e contribuindo para uma vida mais feliz, tanto do pet quanto dos seus familiares. Existem muitas pessoas envolvidas com o pet quando a gente está fazendo aquele atendimento. Nath, mas eu quero então ampliar o meu pensamento, eu quero ajudar cada vez mais pacientes, exercer melhor o meu trabalho. E o que eu preciso fazer para sempre estar colaborando com a vida desses tutores e desses pets? Bom, eu sugiro que você faça a educação continuada, né? Então, o que é a educação continuada? Como o nome propriamente diz, é você estar em constante evolução. Você precisa pegar, às vezes, um dia da semana, uma hora do seu dia e separe para estudar coisas relacionadas à veterinária, né? Tanto conhecimento técnico, quanto conhecimento de comunicação, de marketing, enfim, coisas que façam você evoluir profissionalmente e, consequentemente, ajudar aquela família. Então, você pode participar de eventos, você pode tirar um tempo para estudar e ler um artigo científico que você pegou ali numa fonte segura. Você pode participar de treinamentos e isso ajuda você a evoluir as suas habilidades na nossa profissão. Habilidades comunicativas, habilidades técnicas, habilidades emocionais. Ah, Nath, mas eu não consigo ir a um congresso, eu não tenho quem fique no meu lugar. Bom, os eventos presenciais, eles agregam muito na nossa vida, né? Então, quando teve a época da pandemia, depois que os eventos presenciais foram liberados, nossa, foi um boom de eventos presenciais. Todo mundo estava sentindo saudade de estar junto com pessoas, de networking. Você consegue conhecer pessoas em eventos. As feiras, né? Normalmente nos congressos tem feiras com produtos veterinários. Então você consegue ver o que está sendo lançado no mercado, o que está saindo de novo. Você consegue ver uma movimentação no mercado, né? Então, para você ir no evento presencial, é importante que você separe quais eventos você quer participar durante o ano e veja qual é possível você ir. Porque você precisa, às vezes, ver uma pessoa para ficar no seu lugar, né? Um veterinário para cobrir o seu dia e você cobre o dia dele numa outra situação, quando ele precisar. Então, faça esse planejamento já no início do ano. Quais são os eventos presenciais que você quer participar e já procure pessoas para substituir, para você combinar e conseguir resolver tudo isso com antecedência. Nath, mas mesmo assim eu não consigo participar de eventos profissionais. Eu tô sem funcionário, enfim, não consigo. O que você pode fazer? A gente sabe que o evento presencial, ele é indispensável, ele é indiscutível de networking. Mas depois da pandemia, com os eventos online, abriu portas novas para quem não consegue investir, por exemplo, em estadia, quem não consegue investir em transporte. Então, se você tem um orçamento mais enxuto, um evento online, ele vai trazer a atualização que você precisa. Ele vai te ajudar também. Então, você pode procurar cursos online, você pode ir atrás de congressos online, de workshops. Hoje em dia, nós temos todas as áreas, tudo que você precisa
para você se atualizar e você consegue assistir dentro do conforto da sua casa. Você só precisa de uma internet e de um celular. Então chega de desculpas. Olha quantos cursos online nós temos por aí. Nós temos de todas as áreas, mas você só vai poder consumir outro curso depois que você entrar para o meu curso online, que é o Domine-se. Colaboração interprofissional. Trabalhar em parceria com outros profissionais da saúde, como com outros veterinários especialistas, tende a melhorar o cuidado com o nosso paciente. Então, quando eu quero dizer que você vai ter uma colaboração interprofissional, é que você vai ter outros profissionais envolvidos pensando no bem-estar e na vida daquele pet, daquele paciente. Então, hoje em dia, por exemplo, eu atendo muitos pacientes que têm um grupo com os especialistas responsáveis, que estão sempre conversando, trocando ideia, para tentar chegar num acordo e ver o que é melhor para aquele paciente. Por exemplo, com esses pacientes que vivem mais, a gente tem sempre, né, os pacientes patas. Ele é nefropata, ele é hepatopata, ele é endocrinopata, ele precisa de um ortopedista, ele é cardiopata, enfim. Então essa equipe multidisciplinar, ela sempre tá ali para agregar, para trazer mais conforto, para ajudar o paciente, que é o que a gente sempre procura fazer na nossa profissão. Nath, mas eu tenho medo de encaminhar o paciente e ele não voltar. O tutor não volta mais, ele fica só com o especialista. Não tenha medo de encaminhar um paciente, mas você precisa ter medo do tutor ir por si só atrás e descobrir que existem pessoas capacitadas para tentar resolver aquele problema e você não indicou. Isso sim é um problema. Então, eu passei por uma situação muito constrangedora esses dias, né? Fazia mais ou menos uns 30 dias que a paciente estava sendo atendida numa outra clínica por um colega e essa paciente só vinha piorando aí da parte renal. Até que a tutora, por algum motivo, tirou dessa clínica, levou num outro colega e o outro colega falou para ela, olha, você precisa procurar um nefrologista. E aí a tutora não sabia da existência das especialidades, ela não sabia da existência da nefrologia e ela, assim que o veterinário falou para ela procurar um especialista, ela foi atrás, ela começou a procurar no Google e ligou numa clínica e chegou até mim. E durante o atendimento, ela foi me contando a história, que fazia 30 dias que a paciente estava internada numa outra clínica, e aí ia para casa e não resolvia, e a paciente já tinha passado aí por 4 transfusões, e a parte renal da cachorra só piorando. E em nenhum momento foi indicado passar com um especialista, em nenhum momento. E o que aconteceu? O que essa tutora quer dessa clínica agora? Nada, não quer ver ninguém nem pintado de ouro. Por quê? Porque ela não recebeu as informações corretas para aquele paciente. Então, o que é melhor? Você indicar um colega e ser lembrado por aquele tutor, pela sua especialidade, né? Então, se você é clínico geral, você encaminhou, por exemplo, para o nefro. Eu vou lá, faço a minha parte de nefro. Só que o pet, ele também precisa do veterinário clínico de novo. O pet, ele pode eventualmente ter uma dor, o pet ele vai precisar tomar vacina, o pet ele ainda vai precisar fazer check-ups gerais. Então, não necessariamente ele vai para o especialista e fica com o especialista, ele precisa voltar para o clínico. O clínico precisa dar continuidade das outras áreas que não cabem ao especialista, né? Então, se o paciente tem, por exemplo, uma doença periodontal, não sou eu, nefrologista, que vou tratar essa doença periodontal. Ele volta para o clínico. O paciente está mancando. Não sou eu que vou tratar essa claudicação. Ele volta para o clínico. Então, você ter você indicar o tutor, né? Indicar um especialista para atender aquela demanda e dar certo no tratamento, tá tudo bem? Beleza, o tutor vai lembrar de você quando ele precisar. Tá? Ele vai voltar quando o pet tiver um vômito, quando acontecer alguma coisa mais inespecífica, que ele precisa de um clínico geral.
E sempre eu falo pro tutor, eu falo, olha, tá tudo bem, né? Eu acho que existem pessoas capacitadas para lidar com a situação do pet, né? Às vezes você fica na dúvida, como que eu vou encaminhar esse pet para um especialista? O que eu vou falar pro tutor? Você fala para ele que tá tudo bem, que existem pessoas que se especializaram naquilo, que dedicam tempos de estudo e de trabalho exclusivamente naquela área, que o que você poderia fazer por aquele pet, você fez até aquele momento. Agora precisamos de um outro profissional para agregar, para trazer saúde e bem-estar para vocês, para proporcionar qualidade de vida e longevidade para eles. E fica tranquilo que eu vou ficar a par da situação. Eu quero saber o que está acontecendo com o fulaninho. Então, após a consulta, você pode pedir um feedback, você pode entender com o especialista quais são os próximos passos, qual é o planejamento para aquele pet. Então, você pode fazer isso e tá tudo bem. Agora, deixe sempre na mão do tutor decidir se ele vai para o especialista ou não. Tem tutor que não quer, que ele não quer vários veterinários envolvidos, que ele se incomoda com isso, e tá tudo bem, mas deixe ele escolher, porque se você não fala qual é a melhor situação, não fala da possibilidade para ele e o tutor descobre sozinho, ele não quer ver você nem pintado de ouro e não volta mais na sua clínica para atendimento nenhum. ênfase da comunicação e educação dos tutores. O que eu quero dizer com isso? Eu falo muito sobre isso dentro do Domine-se. A comunicação. Se o tutor não entende o que você está falando, se você não domina a técnica e parece inseguro durante a consulta, se você não consegue conduzir uma boa consulta, ele não vai dar importância para o que você falou, ele não vai conseguir seguir o tratamento que você prescreveu, o pet não vai melhorar e você não vai atingir o seu objetivo principal, que é ajudar o seu paciente. Então, você consegue entender que para atingir o desejo, que é ajudar o seu paciente, você precisa de diversas habilidades. Habilidade técnica, então, aprender como conduzir o caso. Você precisa se atualizar, você precisa de educação continuada, você precisa estar sempre antenado nas notícias, no que está acontecendo de novo, se tem algum tratamento novo para tal doença. Isso, consequentemente, faz você ajudar e muito o seu paciente. Você precisa saber também sobre comunicação, explicar para o tutor o que precisa ser feito, explicar a importância de encaminhar o paciente quando precisa, ter a capacidade de se comunicar com outros colegas na condução do caso. Então, lembra dos grupos que eu falei, que são montados com outros especialistas para ajudar o pet? Pois é, você precisa você precisa melhorar a sua comunicação com esses outros colegas de trabalho. Às vezes, um caso, por exemplo, se eu tenho um nefrologista e um cardiologista, né? Então a gente sabe que quando o paciente tem uma alteração cardiorrenal, eu preciso que o veterinário cardiologista tire algumas medicações. Eu preciso me comunicar com ele, eu preciso informar para ele que eu preciso tirar as medicações por causa disso, daquilo. Enfim, você precisa ter essas habilidades para ajudar você na condução dos seus casos. A habilidade emocional, como lidar com situações complicadas no seu dia a dia. E a habilidade emocional, eu falo isso, que ela está muito relacionada à sua capacidade de reconhecer e de lidar com emoções, tanto sua quanto dos tutores. Isso é habilidade emocional, isso é inteligência emocional. Como você vai lidar com situações que acontecem no dia a dia e como você vai sair delas para conseguir suportar as demandas da nossa profissão. Então, em resumo, ajudar os nossos pacientes é, sem sombra de dúvida, um dos pilares fundamentais na profissão do médico veterinário. E alcançar esses objetivos não só traz benefícios tangíveis para os animais e para suas famílias, mas nos enche de orgulho, de satisfação profissional, satisfação pessoal e nos deixa motivados a querer sempre mais,
a estar sempre em constante evolução, sempre buscando melhorar, atualizar, proporcionar o melhor cuidado possível quando a gente não consegue cura. Então, existe uma frase muito boa que se encaixa nisso, né? Tipo, eu vou tentar proporcionar sempre o melhor cuidado possível. Por que possível? Porque nem sempre a gente consegue curar, mas cuidar sempre é possível. E outra frase que se encaixa muito no que queremos é curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é que ajudar os nossos pacientes não está diretamente relacionado à cura, mas está relacionado ao apoio emocional, ao conforto, ao tratamento paliativo que busca aliviar uma dor, aliviar um sintoma. Isso é extremamente importante, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, pode escrever nos comentários e até o próximo vídeo.